Bom dia, obrigada aí pela participação de todas, obrigada Patrícia pelo convite, Cândida também, obrigada pelo convite, obrigada Bernardo aí por participar aqui conosco, né, desse grande desafio que teremos para os próximos anos. Eu fiz uma apresentação bem breve, tá? Só para contextualizar um pouco o que a gente está enfrentando, o que a gente vai ter que enfrentar aí pela frente, desde que teve a publicação, né, e a entrada em vigor agora em janeiro de 2021 da Lei 14.596, que trata de preços de transferência, inclusive dos intangíveis, né? Então, o que a gente tinha antigamente, né? A gente tinha um modelo de preço de transferência para intangível que só o Brasil que aplicava, né? Todos os outros países no mundo aplicavam essas regras, que agora já estão em vigor aqui no Brasil. Todos os países do mundo, principalmente os países membros da OCDE, aplicavam essas regras para o intangível também. E aqui no Brasil a gente tinha leis antigas de 58, de 62, de 64, que eram leis muito antigas, como eu já disse, eram leis esparsas, e elas coexistiam dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Elas foram nascendo e não foram revogando as anteriores, né? Esse é o fato. Então, o que acontece? A gente tinha vários critérios soltos dentro da legislação, justamente, né, pela falta aí de revogação expressa quando nascia uma nova lei. Então, deixava o contribuinte numa insegurança jurídica, naquela questão de o que eu aplico, a receita líquida, receita bruta, vale para dentro do Brasil, só para contratos entre partes relacionadas estrangeiras, enfim, acabava gerando várias dúvidas, né? E a gente tinha, né, acho que um ponto mais importante, nós tínhamos percentuais específicos, tá, para esses contratos envolvendo intangíveis, que eram aqueles regulamentados pela Portaria 436/58, que era de 1 a 5% da receita líquida atrelada àquele ativo intangível. Então, a gente cansou, né, Cândia, de receber a matriz falando, poxa, mas você só pode me pagar 1% a título de licença de uso de marca? Só. É o que a nossa legislação prevê. E aquilo que era remetido era aquilo que podia ser deduzido da base de cálculo. Então, para a empresa também não era interessante cumprir um requisito da matriz que falava, me manda 5%, 6%, 7%, se ela só podia deduzir para fins do lucro real, na base de cálculo do IR, aquele 1%. Então, a gente tinha regras específicas e a gente, na maioria das vezes, não coincidia com as regras das respectivas matrizes, né? Que sempre pediam um valor a maior. A gente cansou de fazer side letter explicando a legislação do Brasil, que não podia ultrapassar esses limites, que a gente estaria indo de encontro com a própria lei interna do país. E E aí, o que até para aconteceu? complementar aqui, Ju, o que que a gente fazia nessa época, né? A gente protocolava muito pedido de certidão no INPI, pedido de consulta, para o INPI validar aquilo, né? Para a empresa no fisco local da Alemanha, dos Estados Unidos, do Japão, enfim, do país de origem daquela licenciante, para a empresa poder mostrar que não é que a empresa brasileira não quisesse pagar, ela simplesmente não podia, de acordo com a legislação local, né? Quem estava falando isso não era a empresa brasileira, nem o advogado da empresa brasileira, era o próprio INPI como órgão responsável pela averbação desses contratos no Brasil. Exatamente, junto com a nossa side letter, tinha ainda nessa negativa do INPI, dizendo, realmente eu não posso liberar mais do que 1%, que a gente está indo de encontro com a própria legislação pátria. E aí, o que aconteceu? Quando o Brasil deu entrada no pedido para ser um membro da OCDE, a OCDE falou, olha, Brasil, ok, vamos pensar no assunto, vamos analisar, mas uma série de regras precisam ser alteradas. Então, o pessoal da OCDE veio para cá e falou, vamos começar com o preço de transferência, porque o preço de transferência, acho que era o ponto mais importante que a gente precisava se adequar. Né? O Brasil tinha regras, né, de preço de transferência para produtos e para serviços, mas quando chegava no âmbito dos intangíveis, a gente tinha regras próprias, antigas, né? E não muito, assim, claras, devido aí a essa coexistência de várias leis. Então, surgiu a medida provisória no final de 2022 e em 2023 ela foi convertida na Lei 14.596, que entrou em vigor em janeiro desse ano. Então, na verdade, a lei ela previa que até você podia aplicar essas novas regras de preço de transferência para o ano passado, tá? Desde que você fizesse a opção no próprio ano de 2023, ela valeria para o ano de 2023 inteiro. Poucos clientes fizeram essa opção, porque a gente ainda não tinha as regras claras, a gente não tinha a instrução normativa que saiu no final do ano passado, a gente não tinha aí uma clareza da legislação, da aplicabilidade da legislação em relação a isso. Então, pouquíssimas empresas aderiram a essas novas regras para o ano de 2023.
E E uma essa coisa regra, interessante da gente comentar é que até hoje, né, existe muita dúvida sobre o assunto. Não é algo que agora está claro, cristalino. Enfim, é uma coisa absolutamente nova, né? O Brasil nunca tratou royalties como preço de transferência. Estamos aí em linha agora com o que o resto do mundo faz, o que é muito positivo, mas é claro que existe uma fase de aculturamento e de adequação e muitas regras novas que valem para tudo, né? Para todos os preços, para cálculo de preço de transferência, para tudo que é produto e serviço, não só para royalties. Então, assim, tem novidade em tudo que é campo, mas aqui é algo que de fato a exatamente, gente nunca fez. Então, temos novidades exatamente. aí e teremos um período de alguma incerteza ainda. De um período de adaptação de incerteza. Até, que foi bom você ter mencionado esse ponto, quando a OCDE veio aqui e teve essa conversa com a Receita Federal, os representantes da OCDE tiveram essas conversas, no início seria um regime híbrido, mas não teve um regime híbrido, já começou a valer já 1 de janeiro de 2024 e vamos nessa, não teve o que eles haviam prometido, né? Um regime de transição, que é muito normal, já passamos outras vezes por isso na legislação brasileira, quando da reforma tributária vamos passar novamente para um regime híbrido, mas para preço de transferência 1 de janeiro está valendo. E essa lei, ela revogou todas aquelas outras leis que tratavam de dedutibilidade, de limite, todas essas outras leis esparsas, né, que eu mencionei atrás e que eram válidas até então. E aí, o que veio? Veio como princípio geral, racional por detrás dessa lei é o seguinte: as empresas precisam observar o princípio do arm's length. O que é isso? A empresa relacionada, ela precisa aplicar os termos e as condições de uma transação como elas estivessem sendo transacionadas com partes não relacionadas em transações comparáveis. Ou seja, eu preciso aplicar o preço de mercado. Quanto eu licenciaria a minha patente? Quanto eu licenciaria a minha marca? Quanto eu licenciaria o meu software por um terceiro? Ah, por X%. Então, os métodos de cálculo, né, que hoje são 5, que é o preço, né, o PIC, o preço independente comparável, o preço de revenda menos o lucro, o custo mais lucro, a margem líquida da transação e a divisão do lucro, todos eles são baseados em múltiplos, né, no benchmark, em preços, como se eles estivessem sendo praticados com terceiros. Então, essa legislação lá trouxe esses métodos de cálculo que eu acabei de mencionar, enfim, e aí você precisa agora esquecer de 1 a 5% da receita líquida e aplicar um desses métodos. Ah, nossa, mas que complicado. Não é tão simples como a gente fazia antigamente. Só que a sua matriz, provavelmente, né, se ela está nos Estados Unidos, em algum país da Europa ou Ásia, ela já vai ter um número, provavelmente próprio, para poder te mandar, porque é o que ela cobra de todas as outras subsidiárias e nunca pode cobrar do Brasil. Então, ela já vai ter aí um número próprio, não vamos partir do zero, você só tem que fazer um double check, conferir para ver se ela está, sim, de acordo com essas novas regras de preços de transferência. Uma outra novidade é a não obrigatoriedade dos registros no INPI. Acho que esse é o cerne da questão, né? A não obrigatoriedade para fins de dedutibilidade para o lucro real e para a CSL, para a base de cálculo da CSL. Continua valendo para que tenha os efeitos perante terceiros. Mas para fins de remessa, que a gente já tinha tido com marco cambial, e agora a dedutibilidade não é mais obrigatório. Mas a gente continua recomendando fortemente que isso seja feito. Vocês vão ver o porquê disso um pouquinho mais para frente. Só para terminar, o que essa lei trouxe? Ela trouxe os APAs, né, que a gente chama, são acordos de preço antecipado. Né? Hoje em dia você tem um valor aí mais ou menos de R$ 80 mil, que você faz uma consulta para a Receita Federal para ela te dizer qual é o método mais aplicável e qual seria o seu preço de transferência. Nossa, que maravilha! Então, minha segurança jurídica está garantida. Em tese, sim, só que o que vier da Receita você vai ter que aplicar. Pode ser que o meu cálculo tenha gerado 5% a pagar e o cálculo da Receita é 8%. E eu vou ser obrigado a aplicar esses 8% de acordo com esse APA que eu vou fazer, com esse acordo de preço antecipado. Então, você tem o pró de estar com a segurança jurídica garantida, e você tem o contra de, eu vou ter que aplicar o que a Receita me disser. Sim, vai ter que aplicar, exatamente. Você fez uma solução de consulta, essa solução de consulta é vinculante, e você vai ter que observar, sim, o que vier da Receita. E a gente não sabe o que vem da Receita E Federal, essa taxa de né? R$ 85 mil é uma coisa que também não é barata, né?
Então, enfim, Ah, então não é barata para cada operação, para é ela te bom que dizer o que você vai ter exista que fazer. exatamente para cada operação. Então, assim, é bom Uma que licença exista de uso de essa marca, uma licença de possibilidade, uso de... mas não é algo que vai ser Exatamente. feito para todo e qualquer contrato da empresa, logicamente. Exatamente. A transferência da tecnologia, e assim, né, e ela tem até uma validade, que é de 2 anos, então, assim, de 2 em 2 anos você teria que fazer uma nova. Mas a minha preocupação maior é o que vem do outro lado. Acho que é a mesma inteligência, o mesmo racional da solução de consulta. Quando você faz uma solução de consulta para a Receita Federal, eu devo pagar esse tributo? Eu posso deduzir esse valor? Eu devo reter esse R na remessa X? Você não sabe o que vem de resposta, né? Então, e o que vier de resposta, você vai ter que obedecer. Então, fica aí essa questão, depende muito do cliente, do tipo, né, de segurança jurídica que o cliente quer ter, mas, enfim, tem esse contraponto, né? A gente nunca sabe o que vem do outro lado. E aqui acho que é muito importante também a gente falar que com essas regras de preço de transferência, como a gente tem que observar os preços de mercado, os valores de mercado, os métodos, eles implicam nessa observância, a gente não pode mais ter operação gratuita. Porque a legislação antiga, ela falava de 1 a 5%, ou seja, a gente tinha um limite de 5%, mas você podia fazer royalty free, né? Ou seja, sem pagar nada. Vários contratos a gente tinha sem nenhum tipo de pagamento. Agora você precisa observar o preço de mercado. Ah, então você faria a licença de um software, de uma marca, transferência de uma tecnologia sem receber nada por um terceiro? Não, não faria. Então, esse também é o pensamento de trás do princípio arm's length. Ah, mas quais são as consequências tributárias que eu tenho disso? Né? Eu não estou deduzindo nada, não estou pagando nada. O fisco ele pode arbitrar um valor e falar, você não está cumprindo o princípio arm's length. E aí ele pode arbitrar um valor que você deveria ter cumprido ao longo desse período. E aqui, por fim, só para não ultrapassar aqui muito horário, a gente tem algumas questões incidentais que Ju, também vou te foram interromper de resolvidas. novo, mas eu acho que Vamos acaba lá. ficando mais dinâmico e é bacana a gente Claro, ir não, falando. assim é ótimo. É, isso é um paralelo, mais ou menos, que você comentou que vai acontecer agora, né, com as empresas brasileiras, é o que já acontecia com as empresas estrangeiras quando não recebiam royalties da subsidiária brasileira. Né? Exatamente, O fisco lá de fora exatamente. arbitrava um valor. E aí tinha que se pagar imposto sobre valores que a empresa estrangeira não estava recebendo. Não estava recebendo mais multa e atualização. Exato, Juros, exatamente. Então, agora é a mesma tudo coisa, é o para mesmo diminuir racional que agora a empresa brasileira também vai estar sujeita. Ela a... precisa ter o cuidado de estar efetivamente, né, pagando por esses direitos de propriedade intelectual que ela É, está usando, ou eventualmente sublicenciando para alguém, ou licenciando, acho que enfim. uma questão que a gente fez bastante ano passado foi fazer um trabalho em conjunto com os nossos clientes, com as empresas, que era o seguinte: vamos fazer um levantamento de todos os ativos intangíveis que vocês têm com a matriz no exterior. Tem alguma coisa de graça? Tem alguma coisa que vocês não estejam pagando, que não esteja nem no radar? Um know-how, um software que vocês estejam utilizando, alguma coisa nesse sentido, que às vezes passa batido, né? Ah, estou usando um software que deles não estou pagando nada, porque é todo mundo do mesmo grupo, estou usando um programa, a gente usa aqui um método que eles XYZ, que todas as empresas no mundo usam. Então, foi feito um trabalho a quatro mãos, até para dentro da empresa, eles identificarem quais eram os intangíveis que estavam sendo utilizados. Enfim, e por último, uma questão incidental que foi revogada foi o artigo 12 da 4131, que também era replicado no regulamento do imposto de renda, que era que a soma das quantias devidas a títulos de royalties pela exploração de patentes ou uso de marcas. Ou seja, a gente só podia mandar patentes ou uso de marcas até, né, o limite máximo exigido. Agora não tem mais isso. Você pode mandar patentes, uso de marca, você pode mandar o que você quiser no percentual dentro dos cálculos ali, naquele range que os cálculos de preço de transferência vai te dar. Então, acho que isso também foi muito importante. E aí, os efeitos da verbação do INPI, acho que até o Bernardo vai falar um pouco mais disso, a verbação continua sendo fortemente recomendada. Né? Primeiro, porque ela produz efeitos perante terceiros, incluindo a Receita Federal, e, e o INPI, o Bernardo e a Cândida vão falar, tem flexibilizado muito essa questão do registro, tem custos de averbação que são muito mais baixos do que é o acordo né, o APA, o acordo de preço antecipado, né, que hoje em dia está aí nessa quantia entre R$ 80 mil. Então, para cada direito. Então, acho que esse ponto, né, que a gente vai discutir bastante é o seguinte, deixa eu parar aqui de compartilhar. A questão toda é a seguinte também: você tendo um certificado de averbação do INPI, o que acontece? Quando numa eventual fiscalização, espero que ninguém seja fiscalizado, mas enfim,
é uma questão que às vezes é inevitável, você já demonstra ali, junto com o seu contrato, que você tem um contrato de transferência de tecnologia, válido do dia tal até X, com a parte Y, num valor específico. Então, você já tem um documento para demonstrar para a fiscalização que você tem, de fato, aquele tipo de contrato. Né? O fisco não vai falar, não, isso aqui não é transferência de tecnologia, não, isso aqui é marca. Não, não, isso aqui não é marca, não, isso aqui é franquia. Né? A gente sabe que a Receita Federal, às vezes, né, tem aí pode fazer uma confusão dentro do campo dos intangíveis, mas você tendo já um certificado do INPI, o que acontece? Te dá uma segurança muito maior. Você tem uma base, porque você tem um documento de um órgão responsável por aquele assunto, um documento, né, já demonstrando todos os elementos, a parte, o valor, a validade e a natureza jurídica da operação. Então, isso já te coloca à frente. Olha, eu já tenho isso aqui do INPI, é isso, ponto. O INPI já analisou meu contrato, então a gente vai partir desse documento para frente. Né? Então, isso Você já, gera já pula, realmente. né, uma série de discussões. Não que a Receita não vai questionar nada, mas Digamos assim, assim, a gente pelo pula menos. o Exatamente, processo pelo de menos quer uma licença de conhecimento. patente, não um fornecimento de tecnologia não patenteada, por exemplo, né? Você já sai na Exatamente, frente na exatamente. discussão e você pula a questão da natureza jurídica em si, porque como a Exatamente. A tributação gente, de cada categoria é diferenciada, a Receita pode eventualmente fazer uma confusão aí perfeito. e pelo menos nesse período inicial aí Perfeito, de perfeito. E às aculturamento, vezes né? realmente é know-how, né? É uma patente, é o que a gente já viu, algumas confusões dentro de autos de infração. Então, assim, a gente pula praticamente o processo de conhecimento, fazendo um paralelo aí com o contencioso. Então, a gente já tem o conhecimento, a gente já tem um certificado, um documento oficial de um órgão competente para isso. Então, eu já pulo esse processo todo falando, olha, tá aqui, então, eu tenho a natureza jurídica, a validade, as partes envolvidas e o valor. O valor o INP não coloca, mas enfim, a gente já tem ali, né, junto com a memória de cálculo do preço de transferência, a gente já tem ali também o valor. Então, acho que isso a gente já pode mostrar para uma fiscalização, uma eventual fiscalização, e até entre as partes mesmo, né? Às vezes, o que é mesmo que a gente tinha, quando que vai, até quando é válido, qual era o valor, enfim, fica lá também um registro para as próprias partes, porque às vezes a gente tem uns clientes que, enfim, tem alguns, vários, muitos contratos, né, firmados, não só com uma matriz, mas às vezes também com uma coligada ou com uma outra empresa.